Oi gente, eu sou a Beatriz e hoje eu vim contar como eu recebi o diagnóstico da fibromialgia. Antes de tudo, quero dizer que eu recebi vários diagnósticos antes de chegar até o diagnóstico da fibromialgia. Isso porque não tem um exame específico para se descobrir a fibromialgia, né? É pelo conjunto de sintomas e por exclusão de outras doenças. As minhas dores começaram quando eu tinha 12 anos de idade, então eu sentia muitas dores no pescoço, na região do pescoço. Foi passando de um dia para o outro, de um dia para o outro, de um dia para o outro, até chegar um momento que eu sentia dores todos os dias, o tempo inteiro, não passava, dormia com dor, acordava com dor, era sempre assim. E era apenas na região do pescoço, mas já era extremamente difícil. Então comecei a fazer diversos exames, ressonância magnética, tomografia, enfim, todos os exames que vocês imaginam eu já fiz. Não dava nada assim, não se encontrava nada que justificasse aquela dor. E o tempo foi passando, eu fazia fisioterapia, fazia RPG. Uns falavam que era pela minha postura, outros falavam que era estresse, que era ansiedade. Inclusive, uma vez um neurologista falou que eu deveria morar na Bahia para eu ser um pouquinho mais tranquila, porque a minha dor era de estresse. E foi por muito tempo assim, então passava em diversos médicos, tinha momentos de crises da dor, então sentia dores fortíssimas, sentia enxaqueca junto, enfim, era muito desafiador. Às vezes desanimava muito, inclusive já tive dias em que eu falava, eu não vou levantar mais dessa cama, a partir de agora eu vou ficar aqui, eu não quero mais saber de viver, de tamanha dor que eu sentia e não tinha explicação nenhuma. E o que mais doía, e eu acredito que se você tem fibromialgia, deve ser também o maior desafio aí pra você, é que as pessoas não acreditam, né? Porque a fibromialgia é uma doença invisível, né? Então eles veem a gente e falam, puxa, mas você não tá com cara de quem tá com dor. Parece que você tá com dor, não, mas você tá com dor agora? Mas dói o tempo inteiro, não tem um minuto que não dói. E sim, gente, dói o tempo inteiro. Sim, eu estou com dor falando aqui com você. Mas nós precisamos nos acostumar com a dor, né? Precisamos conviver com a dor. Então a gente segue vivendo, né? Não dá pra desistir, não dá pra parar, mas é desafiador, né? Não deixa de ser. E então os anos foram se passando, as dores foram aumentando, então era só na região do pescoço, começou a passar para as costas, às vezes sentia dor nas pernas e chegou até um momento que eu sentia dor no pé. Então se eu tivesse em pé em algum tapete de crochê, por exemplo, eu lembro muito porque a minha irmã tinha um tapete de crochê na frente da pia e quando eu ia lavar a louça eu não suportava de dor no pé, em cima daquele tapete eu tinha que tirar. Enfim, sentia dor no couro cabeludo, dor na orelha, assim, de se eu ficasse muito tempo deitada começava a doer. E os anos passando em nada que justificasse essa dor. Até que quando eu fiz 25 anos por aí, eu fui em um médico. O que ele era mesmo? Era médico de dor, como que é o nome desse médico? Reumatologista, e lá eu recebi o diagnóstico de fibromialgia. E quando eu fui ler sobre a doença, tudo fez sentido, tudo se encaixou para mim. De fato, era aquilo que eu sentia e que eu tentava expressar e tentava falar para os médicos e não conseguia. Eu acho que a maior dificuldade ali dos médicos me diagnosticarem com fibromialgia talvez fosse pela idade, né? Porque fibromialgia geralmente acomete mulheres mais velhas. E eu ali com 12 anos, porque com 12 anos ela teria fibromialgia, né? Então demorou todo esse tempo para receber o diagnóstico, mas eu falo que de fato isso me ajudou muito a entender o que eu tenho, que é algo real. Por mais que hoje em dia a fibromialgia continua aí uma incógnita, né, para muitos especialistas, muitos médicos, já passei muitos médicos que falam que a fibromialgia é algo psicológico, ou que a fibromialgia é porque você não tem uma boa relação com alguém, ou porque você sofreu um grande trauma, e outros que dizem que a fibromialgia é de fato algo neurológico, né, que a percepção de dor é maior, enfim. Ainda é uma incógnita, né? Ninguém sabe ao certo aí 100% por que existe a fibromialgia, por que tem fibromialgia. Mas a gente vai aprendendo a lidar com a dor e foi por isso que eu tive a ideia de criar aí um sistema com inteligência artificial
que consiga identificar padrões de comportamentos para ajudar cada pessoa com fibromialgia. Costumo dizer que a fibro ela é muito solitária. Por mais que as pessoas que estejam ao seu redor, elas acreditem em você quando você fala que você está com dor, ainda assim é algo muito único, é muito seu, né? As pessoas podem acreditar, mas ninguém sabe o que é viver com dor 24 horas por dia. Somente uma pessoa com fibromialgia. Inclusive, o que me motivou a criar esse canal e falar um pouquinho mais sobre a fibromialgia é de fato a gente não encontrar uma rede ali de apoio de pessoas que nos entendam, né? De pessoas que vivem a mesma situação que a gente. Quando você pesquisa fibromialgia aqui no YouTube ou no Google, enfim, você vai encontrar muitos especialistas falando, cada um com a sua percepção, mas não encontra as pessoas que vivem isso, né? E eu acredito muito que a gente pode se ajudar. Assim como eu posso compartilhar aquilo que me ajuda, aquilo que facilita meu dia a dia, pode ser também que sirva para você. Neste momento que eu estou criando essa inteligência artificial, é muito importante escutar pessoas que têm fibromialgia. Então eu vou deixar o link da pesquisa aqui embaixo e também um link para um grupo que nós fizemos para pessoas com fibromialgia no WhatsApp e eu espero encontrar vocês por lá. E só um adendo, você vai encontrar outros vídeos aqui no meu canal falando sobre maternidade, que é algo que eu sou apaixonada. E eu acredito que vai linkar muito aí, né, os desafios da maternidade sendo uma pessoa com fibromialgia. Muito obrigada por assistir, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!